Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar aí de um assunto extremamente importante, que é essa parte aí de análise de balanço. Um assunto aí que quando tem um edital é questão certa aí na prova. Não tenha dúvida que vão ter pelo menos duas questões aí de índices nessa prova aí do TCE Pernambuco. Então a gente vai focar aí, resolver as questões, se ater ao edital, que isso é importantíssimo. Se você for olhar, esse edital do concurso do TCE Pernambuco, na parte de análise de balanço, ele foi muito diferente dos outros tribunais de contas. Quando você pega análise de balanço dos outros tribunais de contas, do TCU, Tribunal de Contas lá de Santa Catarina, Tribunal de Contas do Pará, eles colocaram, um dos itens do edital lá, análise de balanço. Então vinha tudo lá em análise de balanço, rentabilidade, EBITDA, você tinha lá ciclo financeiro, ciclo operacional, tudo isso aí, giro de ativo, Então o nosso edital aí do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco foi um edital muito mais tranquilo. Só para você ter ideia, eu vou te mostrar isso aqui pra gente, ver como foi aí a diferença entre esses editais, Olha só aí pra gente ver aí como foi a diferença entre esses editais. Esse é nosso edital aí do TCE Pernambuco. Análise econômico-financeira, o índice 10. Aí vem lá, indicadores de endividamento, indicadores de estrutura de capital, análise vertical e horizontal. Então foi um edital extremamente enxuto no que diz respeito aí aos índices. Estou te falando isso, porque muitas vezes você pega e começa a estudar índice de todo jeito aí, pega aqueles material PDF que já vem pronto de outro concurso do Tribunal de Contas do Estado, aí tem um monte de índice lá e você pega e fica perdendo seu tempo, certo? Olha só, esse aqui foi o do TCE Pernambuco. Agora olha aqui, TCE Pará, TCE Santa Catarina. Olha aí a análise das demonstrações contábeis aí, pessoal. Olha aí esse negócio. Retorno sobre o capital empregado, aí vem aí EVA, EBITDA, tudo isso aí, de análise de balanço. A outro aí, análise das demonstrações, retorno sobre o capital, análise de lucratividade, EBITDA, EVA, Quer dizer, tem tudo. Aqui tem tudo, análise de ciclo operacional, análise de ciclo financeiro, tudo isso aí. E o nosso só foi aquele negóciozinho ali, pequenininho, análise econômica financeira. Índice de endividamento, índice de estrutura de capitais e análise vertical e horizontal. Então, um edital extremamente tranquilo e que nós vamos detonar ele aí agora. Vamos sim. Certo, pessoal? Então, olha só, o que é que vem a ser essa análise de balanço? A gente viu lá que é uma das técnicas contábeis, análise de balanço. E ela vai permitir o quê, pessoal? A decomposição, a comparação, a interpretação. Você vai decompor lá os elementos, tanto do balanço patrimonial como da DRE, decompor eles, interpretar aquilo ali e comparar. Comparar ao longo do tempo, comparar no mesmo tempo com outras empresas. Isso, é que faz aí a análise de balanço, certo? Essa análise de balanço nós podemos ter aí, como vocês já viram aí, a chamada análise, análise horizontal e análise vertical. Vamos logo falar da análise vertical, ver as características aí da análise vertical. Isso cai na prova. Análise vertical, às vezes combinada aí com análise horizontal, certo? Essa análise vertical, ela vai permitir você, olha só, relacionar a conta, certo? Ou um grupo de contas com todo. Como assim, Silvio? Ela vai permitir você falar assim que o caixa representa 40% do ativo total. Isso é análise vertical, certo? O imobilizado representa 50% do ativo total. Ou uma conta, ou um grupo de contas, o que ele representa do ativo total, certo? Análise vertical é isso aí. A análise vertical ela vai ser feita lá em um período, em um exercício social. Então, olha a característica da análise vertical. Ela vai ser feita em um exercício social, certo? Em um exercício social. Ela vai permitir o quê? Você identificar quanto cada conta ou cada grupo de conta vai representar do todo, certo? Como ela é feita em relação ao exercício social, pessoal, Então, uma das coisas interessantes que nós temos na análise vertical é que você não precisa se preocupar com o quê? Com a inflação, certo?
ele vai fornecer um índice relativo. Quanto é uma relação, quanto o ativo circulante representa do ativo total, quanto, né, o passivo circulante representa do passivo total, isso que vai ser fornecido nessa análise de balanço, nessa análise vertical, né, nesse tipo de análise de balanço. Então, essa análise vertical, você não precisa se preocupar com o efeito da inflação, porque ela é uma análise o quê? Relativa, certo? A análise vertical é uma análise relativa. E, Silvia, ela quer dizer muita coisa? Olha só, pessoal, se você me falar assim, que o disponível representa 20% ou 40% do ativo total, quer dizer, é muita coisa, né? Mas olha só, por si só, um índice desse não diz nada. Porque muitas vezes você tem que analisar o seguinte, olha só, se isso aqui for uma instituição financeira que depende de dinheiro disponível para estar, né, para estar emprestando, isso aí é uma coisa boa. Mas se for um outro tipo de empresa, isso não é bom, que o dinheiro está parado, certo? Se você tiver, por exemplo, imobilizado, correspondente a 50% do ativo total. Olha só, isso aí, você olhando assim, isso é bom ou ruim? Depende. Se for indústria, beleza. Agora, se não for indústria, isso aí já é uma coisa ruim demais. Você tem muito, né, imobilizado, certo? Então, esses elementos a gente vai chegar aí através da análise vertical. Diferentemente da análise horizontal, certo? Análise horizontal. Essa análise horizontal, pessoal, primeira coisa, ela vai ser, enquanto análise vertical, olha só, ela é em um período, essa aqui vai fazer em vários períodos, em mais de um período, essa análise horizontal. Então, o que é que vai dizer essa análise horizontal? Vai dizer, por exemplo, se a conta caixa, ela tinha 10 mil em X1 e ela passou para 15 mil em X2, o que foi que aconteceu com a conta caixa? Ela teve um acréscimo de 50%. Né? Ela teve um acréscimo de 50%. Aí se ela for crescendo, é por isso que com essa análise horizontal, a gente pode fazer uma estimativa. Por quê? Porque se ela tiver 3 anos ali em tendência de crescimento, a gente vai estimar que vai haver um crescimento ainda. Certo? Essa análise horizontal é chamada de análise de tendência. Análise de tendência. Essa análise vertical é chamada de análise de estrutura. Certo? Como é que está a estrutura ali. Essa análise horizontal, como ela vai pegar ali, né, mais de um período, como vai ser o comportamento das contas em determinados períodos, né? Essa análise horizontal, ela sofre influência de quem? Da inflação, certo? Diferentemente da análise vertical. Essa análise horizontal, ela sofre sim influência da inflação. Por exemplo, aqui eu estou dizendo que o caixa houve um aumento de 50%. Imagina você se naquele período a inflação fosse 60%. Na realidade, o caixa teria o quê? Teria diminuído, certo? Então, análise horizontal, você vai sofrer influência da inflação. Você pega mais de um exercício social para fazer análise horizontal, ó, mais de um exercício social. Ela é chamada análise de quê? De tendências, né? Ela vai permitir a empresa fazer estimativas contábeis, certo? Dessa análise horizontal. Então a gente viu, análise de estrutura, análise vertical, análise relativa, não precisa se preocupar com a inflação. Beleza. Agora imagina você que várias coisas, às vezes você tem que ter isso aí entrelaçados. Você tem que ter análise vertical com análise horizontal, como, Silvio? Conjunta, fazendo uma análise conjunta. Porque eu posso dizer assim, que o caixa, ele representa 30% do ativo total. Mas para eu dizer que o caixa, houve um crescimento do caixa em relação ao ativo total, pessoal, eu tenho que combinar a análise vertical com a análise horizontal, certo? Que eu vou ver em um ano quanto foi que o caixa representou do ativo total, 30%. Vou ver no outro ano quanto foi que o caixa representou do ativo total, 50%. Para aí eu analisar que houve um aumento da participação do caixa em relação ao ativo total. Ou seja, aí seria uma análise combinada, uma análise vertical combinada com uma análise horizontal. Certo? Então, beleza, análise vertical lá do período. Essa análise, né, vertical, quando a gente for ver determinados, né, índices lá, você vai ver que nada mais é da aplicação dessa análise vertical, certo? Participação, por exemplo, né, de capital de terceiros, a gente vai ver que nada mais é do que uma análise vertical. Mas existe essa análise específica. Existem as análises específicas, as análises, né, pessoal,
as análises específicas, as análises de econômico, as análises financeiras, as análises de estrutura, certo? Específicas aí. Então, pessoal, vamos lá, né? Olha só. Aí, essa análise. Então, a gente já viu aí análise horizontal e análise vertical. Perfeito. Agora, pessoal, nós vamos falar de análise de índices, né? De índices especificamente. Aí vão existir os índices, olha só, nós teremos os índices econômicos, índices financeiros, certo? Índices de estrutura. E nós temos os índices de atividade, certo? Os índices de atividade. Esses índices de atividade, que são os índices que eu digo que dá mais trabalho, esses índices de atividade, que é você pegar, ver, né, giro de ativo, giro de estoque, esse tipo de coisa. E esses índices de atividades, eles não foram contemplados no edital. Se você for olhar o edital do TCE Pernambuco, para qual nós estamos gravando essa aula, ele colocou lá índice econômico financeiro, endividamento e índice de quê? De estrutura. Certo? Então nós vamos trabalhar isso aí. Esses índices aí para você ficar esperto. Então vamos lá. Trabalhar primeiramente os índices financeiros. Certo? Esses índices financeiros. Esses índices financeiros é que vai evidenciar a capacidade aí de pagamento da empresa. Certo? O índice financeiro, ó. Finanças, dinheiro, capacidade de pagamento da empresa. Certo? Aí nós vamos ter o índice, né, de liquidez corrente. Liquidez corrente também chamada de liquidez comum. Certo? Esse índice de liquidez corrente, também chamado de liquidez comum, ele vai ser calculado através do ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Certo? Índice de liquidez corrente. Vamos lá. Esse índice igual a 1, o que é que significa? Esse índice igual a 1. É que para cada R$1 de dívida lá no passivo circulante, você tem R$1 lá no ativo circulante para você pagar, certo? Então esse índice de liquidez corrente, liquidez comum. Esse índice é um índice extremamente importante, né? Porque ele está muito associado com o capital circulante líquido. O capital circulante líquido, que nós chamamos de CCL, é igual ao ativo circulante menos o passivo circulante. Então ele está intimamente ligado com o índice de liquidez corrente. Porque se esse índice aqui for 1, é porque o ativo circulante é igual ao passivo circulante. Então isso vai implicar que o capital circulante líquido vai ser quanto? Vai ser 0. Vai ser 0. Se o ativo circulante dividido pelo passivo circulante, ele for maior que 1, é porque o ativo circulante é o quê, Silvio? É maior do que o passivo circulante, não é isso? É. Então, quando você pegar ativo circulante menos passivo circulante, vai implicar que o CCL vai ser maior do que 0. Certo? Se você tiver esse índice, ativo circulante dividido pelo passivo circulante, índice de liquidez comum, índice de liquidez corrente, menor do que 1, porque o ativo circulante é menor do que o passivo circulante. Isso vai implicar o quê? Um CCL, o quê? Negativo, capital circulante líquido negativo menor que 0. Então, esse índice, quanto maior esse índice, melhor esse índice de liquidez corrente, liquidez comum, né? E aí nós temos aqui, ó, ativos circulantes dividido pelo passivo circulante maior que 1. Isso implica um CCL positivo. É nessa situação aí que a gente mede a folga financeira da empresa. Então, nesse caso, CCL maior que 0, a empresa está com folga financeira no curto prazo. Se ela vender todos os ativos, realizar todos os ativos, vai dar para pagar toda a dívida de curto prazo e ainda ficar com uma folga. É isso que a gente fala que a empresa tem folga financeira no curto prazo. Certo? Quando esse índice de liquidez corrente, esse índice de liquidez comum, ele é o quê? Ele é maior que 1. Certo? Então, índice muito importante aí, esse índice de liquidez corrente, liquidez comum. Pessoal, outro índice, que é o índice de liquidez seca, certo? Também chamado teste ácido. Por quê? Porque quando a gente fala, né, que cada R$1 de dívida no passivo, você tem R$1 lá no ativo, mas tem muitos ativos, pessoal, né, em algumas situações, que eles demoram de você realizar, não é facilmente realizável. Imagine você, por exemplo, estoques. Estoques você ainda precisa vender estoque, se vender a prazo, vai ter uma duplicata a receber para depois você receber.
Então não é tão fácil o estoque se transformar em dinheiro. Então, quando a gente tem um índice de liquidez comum, liquidez corrente, ele não diz a qualidade dos itens do ativo, certo? Não diz. Ele está lá, ó, é igual, o índice de liquidez é igual a 1, mas pode ser muitos ativos ali que ainda demorem, né, de ser realizados em dinheiro. Então esse índice de liquidez seca, ele é justamente para excluir daquilo ali, para excluir, tirar aquela dependência daqueles ativos que vão demorar de ser realizáveis, certo? Então o índice de liquidez seca vai ser a variação daquilo ali, ó, ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Aqui agora eu vou tirar do ativo circulante menos quem? Menos o estoque, certo? Menos o estoque dividido pelo passivo circulante, certo? Então, o que é que diz esse índice aqui, por exemplo, se ele for igual a 1? Se esse índice for igual a 1, significa que a cada R$1 de dívida do passivo, você tem R$1 lá no ativo circulante, sem precisar depender de quem? Dos estoques, certo? Sem precisar depender dos estoques. Beleza, né? Então aí eu tenho um índice igual a 1. Se ele for maior que 1, eu ainda vou ter, né, sobra, folga financeira, sem depender do estoque. Isso é o que a gente chama de liquidez seca, também chamado de teste ácido. Certo, pessoal? Olha só, aqui eu vou falar uma coisa importantíssima para vocês, que é o seguinte: na análise de índices, né, análise correta que você faz de índice, você pega, né, e reclassifica algumas contas. Aquela duplicata descontada que antes era conta lá do ativo, a gente já jogava logo lá para o passivo, era uma das reclassificações que eram feitas. Muitas bancas não faziam, era de acordo com a Lei 6.404 mesmo. E uma outra conta também era despesa antecipada. Despesa antecipada é uma conta que pode estar lá no ativo, não pode? Pode. E aquilo ali vai ser convertido em dinheiro, pessoal, né? Dificilmente, né? Você pagou antecipadamente, aí teria que ter uma ação para ter o retorno daquilo ali, né? Não seria tão fácil essa despesa antecipada. Ou seja, ao fim e ao cabo, aquela despesa antecipada, ela só está dependendo de tempo para ela ir para o resultado como despesa, certo? Então, pessoal, as empresas quem vai fazer uma análise de balanço bem feita, pega aquela despesa antecipada e já joga direto para o resultado, né, como despesa, não trata aquilo ali como ativo, certo? O CESP, ele faz diferente. Se você tiver uma despesa antecipada numa questão que não vai ter, não se preocupe, não vai ter, mas se você tiver uma despesa antecipada numa questão, na hora que você for calcular essa liquidez seca, além do estoque, você vai tirar essa despesa antecipada. Certo? Então você vai pegar ali o ativo circulante, menos estoque, menos despesa antecipada. Beleza? Então, eu estou dizendo que o correto, na prática, é você jogar aquilo para resultado. Mas o CESP não faz isso não. Ele vai fazer somente nessa maneira aí de você calcular a liquidez seca. Além de tirar o estoque, vai tirar aí essa despesa antecipada. Perfeito? Então pronto, vimos dois índices já de liquidez, índices financeiros, né? Índice financeiro, liquidez corrente ou comum, ativo circulante dividido pelo passivo circulante, que é o que a gente chama de quê? De folga financeira da empresa. E agora nós vimos a liquidez seca, ativo circulante menos estoque, dividido pelo passivo circulante. Perfeito! Nós temos uma outra liquidez, que é chamada de liquidez imediata. Liquidez imediata ou liquidez instantânea, né? Essa liquidez imediata ou liquidez instantânea, imagine o que é. É quando você tem ali imediatamente para pagar suas dívidas de curto prazo. Já é até fácil você montar esse negócio. Liquidez imediata ou liquidez instantânea. Vai ser o que, Silvio? Vai ser o disponível, dividido por quem? Dividido pelo passivo circulante. Esse índice que é o de liquidez imediata ou liquidez instantânea. Aí quer dizer o quê? Se esse índice for 1, né? Cada dívida que você tem lá, de R$1 no passivo, você tem R$1 no disponível para pagar, né? E isso é bom? É como eu lhe falei, né? Pode não ser bom ter muito dinheiro lá no disponível, né? Aí depende da situação, depende da natureza, do objeto social aí da empresa. Perfeito? Então já 3 índices financeiros: liquidez seca, liquidez comum e liquidez imediata. É tranquilo, liquidez imediata é o disponível sobre o passivo circulante. Perfeito. Agora nós vamos ver o índice de liquidez geral, certo? Índice de liquidez geral. Como o nome diz, geral, ó, é dívida de curto e longo prazo, quanto eu vou ter de ativo de curto lá que vai realizar no curto e no longo prazo. Então o índice de liquidez geral vai ser igual a ativo circulante mais ativo realizável a longo prazo,
dividido por passivo circulante mais passivo não circulante, certo? Passivo não circulante aqui que a gente está, né, se por exemplo tiver lá uma receita diferida, a gente exclui daquele passivo não circulante, certo? Mas não vai ter isso aí também não, é passivo circulante, ou seja, a parte que é o quê? Que é de fato exigível, certo? Então passivo exigível total, ativo circulante mais ativo realizável a longo prazo, sobre passivo circulante e passivo não circulante. Esse índice aqui o que é que quer dizer? Isso é índice igual a 1, quer dizer que a cada R$1 de dívida que eu tenho R$1 lá realizável, né, no ativo circulante e no ativo realizável a longo prazo para pagar, certo? Esse índice é extremamente importante, esse índice de liquidez geral, pelo seguinte, porque ele está associado com outro índice, certo? E a gente já vai comentar esse outro índice, certo? Que é o índice de imobilização do PL. Mas já a gente mostra como é a relação entre eles. Índice de liquidez geral, ativo circulante mais ativo realizável a longo prazo sobre o passivo exigível, certo? Lembra desse índice aí. Então vimos até agora 4 índices financeiros. Liquidez corrente, ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Liquidez seca, ativo circulante menos estoques. Se for o caso, tire também a despesa antecipada dividido pelo passivo circulante. Não é isso? Liquidez imediata, instantânea, disponível, dividido pelo passivo circulante. E liquidez geral, ativo circulante mais realizável a longo prazo, sobre passivo circulante e passivo não circulante. Além disso, nós temos o índice de solvência geral. Solvência geral. O índice de solvência geral vai ser justamente o ativo total dividido pelo passivo exigível, né? Solvência total, né? Solvência geral, ativo total dividido pelo passivo exigível. Perfeito? Então, esses aí são os índices que nós falamos de índices financeiros, certo? Índices financeiros. Ah, se vai cair um índice desse financeiro, não tenho dúvida que vai cair um índice financeiro aí na tua prova. Então é só gravar, às vezes, Silvio, eu estou vendo isso aí pela primeira vez, você vai ter que olhar, às vezes na véspera da prova, para rever aí esses índices, certo? Esses índices aí são chamados índices financeiros. Perfeito. Aí nós temos, pessoal, lá os índices, chamados índices de estrutura, certo? Índice de estrutura. Estrutura de capital, né? Estrutura, esses índices de estrutura. Aí um dos índices de estrutura nós temos lá o endividamento geral. Endividamento geral da empresa, certo? Endividamento geral. Vai ser justamente, olha, vamos tentar montar esse índice. Endividamento geral. Endividamento geral é quanto da empresa tem de dívida, não é isso? É. Então, olha só, pessoal, vai ser o passivo exigível dividido pelo ativo total, que é igual ao passivo total, certo? Pelo ativo total, certo? Então é quanto do ativo total está sendo financiado com capital de terceiros. Esse é o índice de endividamento geral, certo? Existe um outro índice que é participação, né? Participação do capital de terceiros. Participação do capital de terceiros. Esse aqui, né, é chamado de grau de endividamento. Grau. Muita gente fala que grau de endividamento não é não. Grau de endividamento. Certo? E é desse jeito aí que o CESP cobra. Grau de endividamento como sinônimo de participação do capital de terceiros. Índice de participação do capital de terceiros. Vamos tentar montar essa fórmula aí? Participação do capital de terceiros. Ou seja, vai ser o passivo exigível, né? Passivo exigível sobre o PL, certo? Passivo exigível sobre o PL, isso aí é o que a gente chama de participação do capital de terceiros, também conhecido aí como grau de endividamento. Esse índice aqui, por exemplo, igual a 1, quer dizer o quê? Que para cada R$1 de dívida com terceiros, você tem um de quê? Um de capital próprio. Para cada R$1 de capital de terceiro, você tem um de capital próprio, tá certo? Então, o grau, né, isso aí em média o grau de endividamento da empresa. Beleza. Então, índice de estrutura, endividamento geral. Passivo exigível sobre ativo total. Participação do capital de terceiros, assim, passivo exigível sobre o PL, que é o chamado grau de endividamento. Nós temos um outro índice, né, que é a composição da dívida. Composição da dívida.
Ah, Silvio, esse é fácil. Composição da dívida. Como é que eu vou achar a composição da dívida? Eu quero saber da minha dívida, quanto vai vencer no curto prazo. Pronto, isso que é composição da dívida. Né? Como é que é composta a minha dívida? Composição da dívida. Certo? Então vai ser, olha, passivo circulante dividido por quem? Dividido pelo passivo exigível lá total. Certo? O passivo exigível total. E normalmente vai ser o quê? O passivo circulante e o passivo não circulante. Só se tivesse uma receita diferida lá no passivo não circulante que eu teria que retirar, mas não vai ser o caso. Certo? Então aí nós temos composição da dívida. Participação do capital de terceiros e endividamento geral. Certo? Além desses aí, a gente tem um importante, né? Que é o que eu te falei. Esse aqui é muito concursável. Né? Grande chance desse índice cair aí na tua prova. E depois não vai dizer, ah, Silvio sabia da prova, Silvio sabia da prova. Que eu não sei nada, eu só estou dizendo o que eu acho. Certo? Imobilização do PL. Grau de imobilização do PL. Certo? Como é que eu vou achar esse índice de imobilização do PL, Silvio? Olha só, vai ser investimento mais imobilizado mais intangível. Dividido por quem? Dividido pelo PL, certo? Isso que é imobilização do PL. Imobilização do PL. Ou seja, né, quanto do seu PL vai ter envolvido aí com esse investimento imobilizado e intangível. Se esse índice for igual a 1, quer dizer o quê? Que você está financiando todos aqueles ativos de longa maturação com capital próprio. Beleza. Beleza, se ele for igual a 1, aí menos mal. Menos mal. Agora, se ele for maior de que 1, quer dizer, olha, se esse índice for maior que 1, você não tem capital próprio suficiente para os investimentos que você fez lá, investimento imobilizado e intangível. Então você está utilizando recursos de terceiros para aquilo ali. E isso, às vezes, é muito ruim, porque recursos terceiros têm juros altos para você financiar esse tipo de coisa. Certo? Então, esse índice, né, ele está intimamente ligado com aquele índice que nós falamos. Qual foi o índice, Silvio, que nós falamos? Com aquele índice lá que a gente viu, ó, liquidez geral. Ativo circulante mais ativo realizado a longo prazo sobre passivo circulante mais passivo não circulante. Certo? Imobilização do PL está intimamente ligada com aquilo ali. Certo? Como assim, Silvio? Vamos lá. Olha só, né, qual foi o índice de liquidez que nós falamos? Liquidez geral. Ativo circulante mais ativo realizável a longo prazo sobre passivo circulante mais passivo não circulante. Eu disse que os dois estão associados. Esse índice de liquidez, quanto maior, melhor. Se ele for maior de que 1, é melhor, não é isso? Índice de liquidez. Se ele for maior de que 1, melhor. Perfeito. Então vamos lá. O ativo total é igual ao passivo total, vocês concordam? Então ativo total dividido por passivo total, isso aqui vai ser igual a 1, correto? Beleza. Então quem é o ativo total? Ativo circulante mais ativo não circulante. Quem é o ativo não circulante? Ativo realizável a longo prazo, mais investimento, mais imobilizado, mais intangível. Certo? Quem é o passivo total? Passivo circulante mais passivo não circulante mais PL. Certo? Esse quociente tem que ser igual a 1, que é ativo total dividido pelo passivo total. Certo? Beleza. Então vamos lá aqui agora. Me ajuda aí. Olha só. E aí nós temos, pessoal, nós temos que isso aqui, ó, é isso. E nós temos que isso aqui é isso. Veja aí se não é. Ativo circulante mais ativo realizado a longo prazo, passivo circulante, passivo não circulante. Então, liquidez geral está ali dentro. E de imobilização no PL, investimento mais imobilizado, mais intangível, dividido pelo PL, está aqui. Então, o que é que isso significa, Silvio? Se esse quociente é 1, se esse índice aqui for maior de que 1, imobilização do PL, esse daqui tem que ser o quê? Obrigatoriamente menor de que 1, certo? Então, se o índice de mobilização do PL for maior de que 1, eu posso afirmar com certeza absoluta que o índice de liquidez geral vai ser o quê? Vai ser menor de que 1. E isso não é bom, certo? Então, esse índice de mobilização do PL, quanto ele menor, ele é melhor. Por quê? Porque o índice de liquidez geral ele vai ser maior, certo? Então se liga aí, esses dois índices estão intimamente ligados. Quais índices, Silvio? O índice de
imobilização do PL com índice de liquidez geral. Se o índice de imobilização do PL for maior que 1, significa o quê? Que eu estou utilizando recursos de terceiros para financiar lá aquelas compras de longo prazo lá, imobilizado, investimento intangível. Isso é bom, isso é ruim. Né? Isso é ruim. Isso significa que eu vou ter um índice de liquidez geral o quê? Menor de que 1. Certo? Eu vou ter um índice de liquidez geral menor de que 1. Beleza, pessoal? Então, né, aí a gente dá uma paradinha, mas a gente volta, né, já aí, continuando, a gente vai ver aí, vai resolver aí, na realidade, muitas questões, são ao todo 44 questões, para deixar você afiadíssimo aí nos índices, ok? Então até já!